Volto a conversar agora com a Diana Túlio, que vai trazer informações para a gente no quadro Manchete do Dia, aqui no Bom Dia Litoral. Seja bem-vinda novamente, Diana. Obrigada, Pierre. Bom, vamos falar a respeito do novo decreto estadual que prevê novas medidas restritivas aqui para todo o estado do Paraná. Essas medidas que são, é claro, de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Essas medidas que estavam em vigor anteriormente, elas foram publicadas em março. Agora, essas novas regras que você já vê aí na sua tela, elas diminuem esse período de proibição da circulação, elas estendem o horário de restaurantes e shoppings que podem permanecer abertos ao público e esse novo decreto vai até o dia 30 de abril. Essas regras são válidas para todo o estado, lembrando que, principalmente aqui no litoral, a gente tem algumas alterações de acordo com os municípios, cada município adota algumas medidas também. Então, vamos às alterações. Toque de recolher, antes começava às 20 horas, agora terá início às 23 horas. Então, o pessoal pode ficar na rua até esse horário, 11 horas da noite, terminando às 5 horas da manhã do dia seguinte. Não se aplicam essas regras aos profissionais e veículos vinculados às atividades essenciais que não têm restrição de dias e horários. Também, de acordo com o novo decreto, restaurantes, bares e lanchonetes podem abrir ao público das 10 da manhã até as 23 horas, de segunda a sábado, com ocupação máxima de 50%. Fora esses dias e horários, eles podem atender apenas em modalidade de delivery. Comércio de rua, galerias e centros comerciais e também de prestação de serviços não essenciais. Em municípios com mais de 50 mil habitantes, como é o caso de Paranaguá, aqui no litoral, o restante dos municípios todos têm menos de 50 mil. Então, em Paranaguá, podem funcionar, de acordo com o decreto estadual, de 10 da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a sábado, com limitação de 50% de ocupação. Municípios com menos de 50 mil habitantes podem seguir regulamentação municipal. Shopping centers autorizados a abrir ao público de 11 horas da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a sábado, com limitação de 50% de ocupação. Lembrando que, se houver restaurante, bar e lanchonete que funcione nesses locais, aquelas praças de alimentação, podem funcionar até 23 horas, seguindo toda a determinação do novo decreto. Academias de musculação, de ginástica, seguem as regras do comércio não essencial, com funcionamento de segunda a sexta até as 22 horas, com 30% de ocupação. Diferença: as academias em especial podem abrir mais cedo, a partir de 6 horas da manhã, então elas podem funcionar. Proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos continua mantida a partir de 8 horas da noite. Mas precisa prestar atenção, por quê? Porque em restaurantes, bares e lanchonetes, que seguem aquele novo horário de 23 horas, eles podem vender a bebida alcoólica, tá? Então, atividades não essenciais não podem funcionar aos domingos. Essa também é regra do decreto estadual. Também permanecem proibidas aquelas atividades que causam aglomerações, São os eventos sociais, atividades em espaços fechados, casas de festas, de eventos, serviços de buffet, também as mostras comerciais, feiras, eventos técnicos, congressos, convenções, as casas noturnas fechadas desde o início da pandemia e tudo que tiver relação aí com alguma aglomeração. Então, isso também não pode, além de que não pode a reunião com aglomeração de pessoas, nem familiar, nem corporativo. E as práticas religiosas, elas devem atender resolução publicada já no dia 9 de abril, que orienta que as igrejas, templos e espaços devem adotar preferencialmente o formato virtual. Se houver atividade presencial, se a igreja optar por atividade presencial em alguma situação, deve respeitar limite de 25% de ocupação. Também continuam suspensas as aulas presenciais da rede estadual, que estão acontecendo no modelo virtual. Esse cronograma de retorno das aulas deve ser definido pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, portanto, essas as regras do novo decreto do governo estadual, lembrando que, em geral, aqui no litoral, pelo menos, o que a gente tem visto
é que as prefeituras fazem algumas alterações. Então, a gente precisa também buscar essas informações com as prefeituras. A gente vai trazendo no decorrer da nossa programação. Pierre. Muitíssimo obrigado, Diana Túlio.